Bom dia, pessoal. Vamos começar as orientações do dia de hoje, dia 4, sexta-feira. Então, a primeira atividade que a gente tem de português, ela é bem facilzinha, e daí a segunda é de história. Então, a primeira, vocês vão montar um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ele tá um pedaço na página 185, vocês vão ter que recortar a parte que tá faltando, que está no 253. Então, aqui, ó, digitalizei a página do livro. Então, aqui é a página 185. Notem que aqui tá faltando, aqui tá faltando, aqui tá faltando para completar o desenho. Então, quebra-cabeça. Na página 253, que eu também digitalizei, essa parte aqui de baixo, ó, vocês vão recortar onde tem o pontilhadinho, né? Onde tá tendo esse pontilhadinho aqui, vocês vão recortar com calma, senão vocês vão rasgar tudo. É só ter calma. Vocês vão cortando aqui sobre o pontilhadinho, ó, eles estão bem pertinho, então tenha cuidado. Depois que você recortar, daí você vem aqui na página e cola no lugar certo. Daí você vai pôr primeiro em cima, ver qual que é qual vai em qual lugar. Depois passa a cola e cola. É bem tranquilo, né? Depois disso, a gente tem a atividade de história. E aqui a gente vai ler um pouco sobre a diversidade indígena. Para isso, a gente vai ler os textos da página 78 e 79 e fazer a questão 1 da página 79. Então, vamos lá. Então, olha, aqui é a página 78, vamos fazer a questão 1 da página 79. Então, aqui o capítulo 8, Diversidade de povos no Brasil. Os indígenas. No Parque Indígena Xingu, no Mato Grosso, vivem 16 povos indígenas. O texto a seguir foi escrito pelo professor Curehete Camaiura. Gente, eu não tenho certeza se esses nomes eu pronuncio certo, às vezes é diferente, tá? Depende da língua deles lá. Continuando, indígena do povo Camaiura. Camaiura, né? Falei errado. Um dos grupos que vive nesse lugar. Na minha aldeia tem casa e na casa tem rede, cobertor, toalha, pasta de dente, escova de lavar roupa, sandália, sapato, tênis, calçado, camiseta, panela, panelinha, panelão de barro, máquina de costura, comida, peixe assado, flecha, arco, pilão, esteira, peneira, raladeira, banco, bolsa, mala, lenha de fogo, né? Pimenta, sal, tacho de fazer beijo, acho que é assim que fala, rede de pescar, remo, facão, foguinho, machado, enxada, flauta, mesa, brinco de pluma e bico tucano, brinco de pluma de bico tucano, bola, chuteira, uniforme de time de futebol. Daí aqui tem o comentário dessa imagem aqui do lado, que é uma vista aérea da aldeia do povo Camaiura, no Parque Indígena do Xingu, lá em Mato Grosso. Essa foto é de 2015. Então, aqui tá falando, isso daqui, como a gente leu aqui em cima, foi dito, aliás, foi escrito, no caso, né, pelo professor Curehete ou Cureete, que ele é desse povoado aqui. Então, aqui ele lista as coisas que tem na aldeia. Na minha aldeia tem casa e na casa tem tudo isso daqui. Então, claro, não tem tudo, né? Algumas partes do texto foi suprimido, porque a gente tem esses pontinhos dentro do parênteses, significa que tem escritas ali que não foi passada pro livro, né? Senão ia ficar muito grande. Aqui a gente tem mais uma parte falando sobre os povos indígenas. Onde estão os povos indígenas? No Brasil existem hoje pouco mais de 305 povos indígenas, totalizando quase 900 mil pessoas. Dessas pessoas, cerca de 502 mil vivem em aldeias situadas em terras indígenas e aproximadamente 315 mil vivem em cidades. Aqui tem vamos ler o resto, depois eu leio isso aqui em cima. Mais de 500 anos atrás, havia provavelmente mais de 5 milhões de indígenas ocupando as terras que hoje formam o nosso território brasileiro.
Pela Constituição brasileira, os povos indígenas têm direito de viver em suas terras e de usar todos os recursos naturais que existem nelas. As terras indígenas são demarcadas pelo governo e devem ser protegidas por ele. Aqui tem uma explicação do que é território, que é uma área, um espaço delimitado que tem população, governo e lei. No caso aqui no Brasil, a gente não tem territórios, mas eles podem vir a ser criados. Hoje em dia a gente não tem nenhum, tá? Aí aqui tá falando sobre os índios há 1500, né? 500 anos atrás, bem dizer, 520 agora. E estima-se que nessa época, lá por 1500, havia 5 milhões de índios habitando aqui no Brasil. Então, todas essas regiõezinhas pintadas aqui eram as comunidades, as aldeias. Pô, acho que eu posso falar comunidade, porque tinham várias aldeias dentro dessa região. E essas aldeias aqui, ó, no caso desse aqui, que é roxinho, ó, é o Gé. Então, aqui era Gé. Aqui, onde tá essa cor aqui, era Arawak, se eu não tô enganado, que tá escrito ali, que ficou meio ruim a digitalização. Então, essa amarelinha clara, da Tupi-Guarani. Aqui, ó, é a região do Paraná, que eu falei para vocês que eu nasci, em Tupãssi, tem uma influência do Tupi-Guarani. Até o nome, Tupãssi, tem um significado na língua deles. Então, nessa época, todo o território brasileiro, apesar de, na história, uma história antiga aí falar que foram os portugueses que colonizaram, mas na verdade o Brasil já era colonizado. Ele só não tinha as mesmas regras que tinha na Europa. Era só índio aqui, né? E lá na Europa era um povo, digamos, que eles chamavam de civilizado. E daí eles foram e tomaram, bem dizer, né? Ou fizeram, podemos dizer tomaram, porque houve guerras, houve conflitos e tal, e alguns indígenas acabaram cedendo e vivendo como os portugueses. Alguns não, e esses que resistiram, então tá aparecendo nesse mapinha aqui, que é onde hoje se encontra essas aldeias. Então aqui nesse mapinha de 2015, esses pontinhos vermelhos são as terras indígenas. Só esses pontinhos vermelhos. Então, antes era todo o território brasileiro, agora é só os pontinhos vermelhos. Tá? Aí, de acordo com o mapa B, onde se encontra hoje a maioria das terras indígenas? No interior ou no litoral do Brasil? Então, litoral perto do mar. Ou no interior, que é dentro aqui da terra. Vocês vão ter que responder. De acordo com o mapa B é esse aqui, ó, B. Beleza? Só essa questãozinha para fazer. Finalizando então a história, a gente finaliza as atividades de hoje. Aguardo a fotinho das atividades de vocês. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. E até segunda agora, no caso, né? Bom final de semana. E até.